Vidas perdidas. 9 dias se passaram e muitas perguntas seguem sem resposta. A hipótese mais provável do incêndio no alojamento das divisões de base do Flamengo é que ele tenha começado por causa de um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos. No dia seguinte à tragédia, o diretor executivo do Flamengo disse que o sistema de ar-condicionado teria passado por manutenção 3 dias antes do incêndio. A estrutura organizacional do Flamengo preventivamente fez uma manutenção em todos os sistemas de ar-condicionado, todos, daquele modo. Nós temos isso registrado e pode ser distribuído para quem quiser. Nós pedimos para ver os comprovantes dessa manutenção. 1 semana se passou e até agora o clube não enviou nenhum documento. Segundo o Flamengo, a empresa que teria feito a manutenção é a Coleman Refrigeração Limitada. De acordo com a Receita Federal, a atividade principal da empresa é a reparação e manutenção de eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico. Fomos até o endereço que consta na Receita. A empresa está registrada num condomínio residencial na zona oeste do Rio. Batemos na porta e não encontramos ninguém. Uma funcionária do prédio informou que ali nunca funcionou uma firma de conserto e manutenção de ar-condicionado. Nunca teve firma aqui, isso eu posso te garantir, porque aqui não pode ter apartamento residencial. Eu nem sabia que ele prestava esse tipo de serviço, porque aqui, como eu estou dizendo, ele nunca consertou ar-condicionado, nem de morador que eu saiba. No mesmo condomínio, mas em outro apartamento, mora o dono da empresa. Está aqui, vendo se a gente consegue falar com o seu Edson. Ele não está, tá? E não é aqui. Tá bom? A polícia deve ouvir o dono da Coleman essa semana. Na quinta-feira, fiscais da Superintendência Regional do Trabalho vistoriaram o Ninho do Urubu e encontraram instalações elétricas em estado precário na parte antiga do CT. O pessoal da Fiscalização de Segurança e Saúde do Trabalho constatou que havia problemas em 3 quadros elétricos e alguns equipamentos por falta de aterramento. Especificamente em relação a esses quadros de luz, havia risco de choque e, por consequência, riscos de incêndio e, portanto, a decisão dos técnicos foi fazer uma interdição específica, parcial e específica sobre esses 3 quadros. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro está intermediando um acordo entre as famílias das vítimas e o Flamengo. Amanhã deve haver uma reunião para estabelecer os valores mínimos das indenizações. A gente criou parâmetros de indenização, mas sem valor ainda, que diz respeito, por exemplo, aos falecimentos ocorridos, aos atletas que sofreram ferimentos, mas que têm condições de retornar ao CT para treinamento, aos atletas que eventualmente não vão poder mais jogar futebol. As famílias que aceitarem este acordo não poderão recorrer à justiça no futuro. Além da indenização, as vítimas têm direito a receber um seguro exigido pela Lei Pelé. O Flamengo diz que tem, mas não revelou o valor desse seguro. Até agora, 26 pessoas prestaram depoimento aqui na delegacia. A perícia, ainda não concluída, vai ser determinante para apontar as causas do incêndio e os prováveis culpados. A pedido do Esporte Espetacular, especialistas em direito traçaram um raio-x da responsabilidade de cada um nessa tragédia. O Flamengo começou a usar o Ninho do Urubu em 2010. São 9 anos sem nunca ter conseguido o alvará de funcionamento. É uma irresponsabilidade administrativa. Então, o Flamengo, ele não tem justificativa para alegar que não teve tempo para regularizar. Na planta original apresentada à prefeitura, o local que pegou fogo seria um estacionamento e não um dormitório para atletas. Por não ter toda a documentação, o Flamengo foi autuado 32 vezes, a última na sexta-feira. O Flamengo, ele assumiu o risco da desgraça que aconteceu. Para este outro especialista, dirigentes do Flamengo podem responder por homicídio culposo, aquele em que não há intenção de matar. A responsabilização criminal, na forma culposa, ela poderia ser trazida pela imperícia, pela imprudência, pela negligência. No caso específico,
O que poderia ter seria negligência. O vice jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche de Abranches, argumentou que a atual gestão assumiu o clube poucos dias antes da tragédia. Eu não posso falar para a gestão passada, eu não tenho condição de falar pela gestão passada. A gente está tomando conhecimento principal dessa questão agora. E eu acho que não seria justo exigir dessa gestão já a deliberação imediata de todas as questões. O município também pode ser alvo de uma ação para indenizar as famílias. A Prefeitura do Rio disse que em outubro de 2017 chegou a interditar o CT. Mesmo assim, o clube continuou treinando no local. Em nota, a Prefeitura do Rio alegou que não tem poder de polícia para fechar o Ninho do Urubu. A essência do exercício da administração pública é o poder de polícia. Foi uma grande mentira que, no momento de dor, a Prefeitura se utilizou para afastar a responsabilidade. Na visão do advogado, o Estado também teria responsabilidade sobre a tragédia. Só no ano passado, o Corpo de Bombeiros esteve 3 vezes no Ninho do Urubu. As vistorias não determinaram nem o fechamento do CT, nem a concessão do alvará. Nós estamos diante de um ato de irresponsabilidade e negligência do Corpo de Bombeiros, porque ele deveria, nas diligências que fez, se não encontrou o local apropriado, aplicar sanções que são previstas efetivamente em lei. Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que só fecharia o CT em caso de risco flagrante, grave e iminente, o que não foi constatado durante as vistorias. Para o Ministério Público, o Ninho do Urubu está interditado desde outubro de 2017, quando foi notificado pela Prefeitura. E nosso posicionamento é no seguinte sentido: enquanto essas irregularidades não forem sanadas, enquanto o Flamengo não atender a essas demandas dos órgãos públicos, o centro de treinamento não pode funcionar. Mas para o Flamengo, essa decisão parece não valer. O clube treinou ontem normalmente no CT e alega que não recebeu qualquer notificação para fechar as portas para a equipe principal. Até agora, o único dirigente do Flamengo a responder alguma pergunta da imprensa foi o vice jurídico Rodrigo Dunche de Abranches. Mas a entrevista foi curta, deixando muitas perguntas sem esclarecimentos. O complicado, André, olha, porque assim, vidas foram perdidas e a insegurança de jovens que estão disputando campeonatos Brasil afora, jovens de categorias de base, se eles estão seguros onde eles estão. E de repente seria de bom tom para o Flamengo treinar na Gávea, buscar um outro local, já que o Flamengo está cercado ainda por essas investigações. Pelo menos essa é a minha opinião. Acho que o resumo bem resumido dessa história são 2 coisas: que isso nunca mais se repita e os responsáveis, independentemente de quem sejam punidos, né? Exatamente. Vamos mudar de assunto, agora vamos falar de futebol mesmo, bola rolando, mas eu vou fazer uma